a gente vai ministrar algo ao teu coração. Eu creio que isso é importante, a gente ter essa atenção à palavra de Deus e saber, né, a maneira como devemos ouvir e desfrutar daquilo que está escrito. E muita gente conhece as Escrituras num certo sentido, mas não desfruta daquilo que conhece. A gente precisa aprender um pouco sobre esse aspecto de permanecer na palavra, em oração, mudar a nossa maneira de pensar, desenvolver uma mentalidade à luz das Escrituras, para que ela não bloqueie o nosso espírito, porque nós não cremos com a mente, nós cremos com o coração, com o nosso espírito. Deus fala conosco no nosso espírito, mas se sua mente não está renovada à luz da palavra de Deus, vai bloquear aquilo que está no seu espírito, amém? Então, vale a pena você pensar de uma maneira correta à luz das Escrituras. Mas vamos começar com esse texto e a gente vai entender a incredulidade, ela se estabelece porque tem outras opções. Quando não temos nenhuma opção a não ser crer, a nossa fé, ela fica viva, ela produz o efeito desejado. Eu lembro de alguns projetos que nós fazíamos na igreja de Boa Viagem com o pastor Walter. Existia uma comunidade bem carente em todos os sentidos, emocionalmente, carente financeiramente, e a gente fez um sopão e fazia algumas reuniões, mas o sopão era mais para atrair as pessoas, porque a fome estava presente, a gente queria trazer o sopão, mas, como eu digo para vocês, a gente queria ativar os dons e talentos que tinha dentro do coração daquela comunidade, das pessoas. Então a gente trazia o sopão, mas só dava o sopão depois do culto. Então as pessoas lotavam a igreja lá, e eu estava à frente desse trabalho, e a gente desfrutava de uma manifestação de cura bem intensa. Os dons de cura operavam de uma forma maravilhosa. Curas, era pessoas, primeira vez que eu vi uma pessoa cega de um olho ver, foi nesses cultos, e pessoas que chegaram sem andar, passaram a andar. Muitas curas aconteciam, e era rápido, fácil, como para Deus não tem nada difícil, mas diga assim, fácil dentro da nossa perspectiva. Só que é o seguinte, eles não têm acesso, nem sequer às vezes, a um hospital do governo, eles não têm plano de saúde, e mesmo que tenham acesso aos hospitais do governo, às vezes não têm a condição financeira de comprar as medicações. Enfim, era uma oportunidade que eles tinham, e só essa. Então eles não brincavam nisso, eles sabiam pegar o que era dito desse púlpito. Eles não tinham outra opção. Amém? Eu creio, e às vezes eu preciso até de óculos para algumas situações, e estou crendo para não precisar por muito tempo, e sempre vou ficar crendo. Então, eu te pergunto, se você não tivesse outra opção, sem seu óculos, você estaria crendo para melhorar a sua vista? Amém? O que eu quero passar para vocês aqui é o padrão bíblico. Mais uma vez, falei isso no seminário, quero falar sobre essa questão, porque a gente vai ter que entender de uma vez por todas que o nosso padrão é Jesus Cristo. Padrão de oração, olhe para Jesus. Padrão de consagração, olhe para Jesus. Padrão de gentileza, olhe para Jesus. O padrão de compaixão, olhe para Jesus. O padrão de responder ao que o diabo levanta, olhe para Jesus. Amém? Eu não acho errado não, nem é pecado, não me entenda como maluco nem doido. Nós temos 3 na nossa equipe pastoral, não, 3 pessoas são mais, ou 3 ou 4, que são médicos. A gente trabalha com médicos na nossa equipe pastoral. Você não me entenda como maluco não, mas eu quero te dizer que tem algo melhor. É só isso. Quantos estão me entendendo? Amém? Graças a Deus pelos médicos que nos mantêm vivos até a gente ter fé para ser curado.
Estão entendendo isso, gente? Vocês entendem isso? Quem deu sabedoria aos médicos? Deus, irmãos. É uma casa de misericórdia. Amém? Mas a gente precisa entender que o padrão das escrituras, ele é bem mais alto do que uma medicina. Quantos estão felizes por isso? Amém? Então, para isso, a gente precisa mesmo ter uma mudança de mentalidade violenta mesmo. E Jesus, quando falava para as pessoas e dizia assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus não estava se referindo somente a pecado. Jesus estava falando, aquela palavra arrependei-vos é a palavra metanoia, que significa uma completa mudança de mentalidade. Ou seja, está vendo esse mundo aqui? Está vendo esse mundo? O reino de Deus é chegado. E quando é que ele saltava isso? Quando um demônio saía de um corpo de uma pessoa, quando um paralítico, em vez de ficar na cadeira de roda ou ficar na maca, ele se levantava e o povo ficava, meu Deus, nunca vimos isso na história, um paralítico se levantando, e aí Jesus dizia, arrependei-vos. O que tem a ver se arrepender com ver um paralítico se levantar? Jesus está dizendo, mude a sua maneira de pensar, porque o reino de Deus, amém, todo mundo anda. Aonde tem, presta atenção, aonde o reino de Deus entra, onde existe paralisia, não vai existir mais. Onde existe cegueira, amém, a cegueira não foi tratada como, Jesus não colocou um cão para levar uma pessoa, e graças a Deus pelos cachorros, que ajuda muitas pessoas que não têm vista. Quantos entendem isso? Me entenda, eu não sou um crítico daquilo que nos ajuda e que nos sustenta de alguma maneira, até porque eu precisei, e acredito que vou precisar até chegar a uma plenitude. Estamos crescendo, mas Jesus não tratava a cegueira promovendo um óculos ou um cão de guarda. Jesus tratava a cegueira voltando a pessoa a ter a vista como se nunca fosse cego. Faça assim, uau! Diga, esse é o padrão bíblico, diga. Vamos ver Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem vai fazer isso? Quem apresenta o seu próprio corpo? Deus pega você e faz? Não. Eu e você fazemos isso. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo estava dizendo aqui, apresenteis o vosso corpo oferecendo a Deus os 5 sentidos. Aleluia. A minha plenitude e a sua plenitude, essa vida cristã aqui na terra, antes de partirmos para estar com o Senhor, só vamos obter plenitude, só vamos desfrutar dessa vida abundante, que Jesus deixou para nós. Presta bem atenção nisso, se aprendermos a focar aquilo que não podemos ver. Como assim? Focar aquilo que não podemos ver? A gente vai falar mais sobre isso. Então, se você não aprender a colocar os seus sentimentos no lugar certo, colocando isso como sacrifício diante do altar, você sempre vai questionar as Escrituras. Porque isso não é um livro, presta bem atenção, que você lê, acha legal e entende isso como um poema. Escuta o que eu vou te dizer. Deus providenciou a sua palavra no Antigo Testamento pela boca dos profetas. Em Salmo 107, verso 20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição ou da morte, como diz algumas versões. Mas como Deus enviou a sua palavra no Novo Testamento, Ele enviou o próprio Jesus. A palavra viva. Deus
permitiu a palavra escrita para você entender a palavra viva. Amém? Deus providenciou a palavra escrita para mim e para você pegar a revelação da palavra viva, que é o próprio Jesus. Ele é a palavra. Você percebe que você não vai conseguir viver plenitude nas Escrituras se você entender isso pelo seu intelecto, pela sua razão, você não vai conseguir. Mas como eu desfruto do que está escrito, permanecendo no que está escrito, meditando nas Escrituras. Mas vamos lá, vamos melhorar isso. No verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele diz: não vos conformeis, não se amoldar, não ter o padrão que o mundo tem. Paulo chega a dizer que a mensagem da cruz, alguns falam que é loucura, e Paulo diz: essa mensagem da cruz pode ser loucura para vocês, mas para nós é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim, 1 Coríntios 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Diga: eu não estou numa aula de filosofia, diga. Nem de biologia, nem matemática, nem português. Você está na escola do Espírito. Não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quê? Do Espírito e de? Verso 5. Por que isso? Diga: para quê? A nossa fé. A nossa. Paulo escrevendo para os coríntios, para nós como cristãos, para que a vossa fé, a nossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana. Existem as estatísticas, existem as opiniões das estatísticas e existe a verdade. É isso que a igreja precisa abrir os olhos para isso. Para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder, e sim no poder de Deus. Diga: no poder de Deus. Diga: minha fé não é algo fundamentado em filosofia, estatística, no que eu vejo do lado de fora. A minha fé é fundamentada na palavra viva, e eu conheço a palavra viva através da palavra escrita. Verso 2, na nova tradução, na linguagem de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no telão junto comigo. Nova tradução na linguagem de hoje. Romanos 12, verso 2. Porque essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Romanos 12, verso 2. Obrigado. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Completa mudança da mente de vocês. Diga: uma completa mudança de mente, de mentalidade. As pessoas falam: olha, cuidado, não vai para essa igreja não, tu vai levar uma lavagem cerebral. É verdade mesmo. Tirar toda a sujeira que está na tua mente. Se você decide por Jesus, você não tem como decidir por Jesus alheio a essa palavra. Cristianismo está toda na Bíblia. Isso não é a opinião de um homem, ou de uma igreja, ou de uma denominação. Você tem que mudar a sua mentalidade mesmo. Aleluia, uma completa mudança. Não podemos mais viver como vivíamos. Nós vamos celebrar isso hoje. Quantos são a nova criatura aqui? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, rapidamente, verso 1. Efésios 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga: eu tenho vida em Cristo Jesus. Verso 2,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Diga, eu andava segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de quê? Olhe para mim, deixa esse versículo aqui e olhe para mim. O que é que nós aprendemos em Romanos capítulo 2, verso 1? Que nós devemos colocar o nosso corpo, os 5 sentidos, no altar da palavra. Porque senão você vai caminhar segundo as inclinações da carne. Você vai continuar dentro de uma igreja, lendo a Bíblia e tendo o mesmo comportamento que o mundo tem. Você acha que isso vai funcionar? É uma mudança completamente nova. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quantos pensamentos estouram na cabeça da gente? Eu vou fazer isso, aquilo outro, vou fazer isso, aquilo outro. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, diga, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas no verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Verso, pode passar? Estando nós mortos em nossos delitos e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então diga, eu tenho uma vida nova para viver a cada dia. Diga, essa vida nova que eu vivo, eu não posso mais viver de fora para dentro, mas é uma vida que eu vivo de dentro para fora. Diga, eu não tenho mais opções. Diga, de fato eu não devo ter. O meu alvo é Jesus Cristo. Ele é o padrão da minha vida. Ele é o meu exemplo. Irmãos, Jesus ele não andou aqui na terra, caminhou e fez o que fez como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não fez o que fez como Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1. A partir do versículo 1, vamos lá. Verso 5, vamos dar uma adiantada aí. Filipenses 2, 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, rapidamente, pode ir passando. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual. Olha o que aconteceu, olha o que ele mesmo decidiu fazer. Antes a si mesmo se assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Em Timóteo fala sobre Cristo Jesus, homem, mediador dessa nova aliança. Cristo Jesus, homem. Glória a Deus. Amém. Ele veio nos substituir. Aleluia. Pagar o preço o preço que Jesus pagou para que a gente pudesse ficar livre. É isso que vamos celebrar. Jesus nos substituiu. Então, se Jesus estivesse caminhando aqui, ok? Como Deus e não como homem ungido, ele colocou sua divindade de lado e foi homem ungido. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quando estão entendendo? Me dá esse pano aí, minha filha. Glória a Deus. Obrigado. Então Jesus pegou toda a sua divindade, Deus, para poder tomar a forma de homem. Quando estão entendendo isso? Para nos substituir. Por causa de um homem, todos pecaram. Mas por causa de um homem que não pecou, a saber, Jesus Cristo, todo aquele que nele crê, não vai perecer. Quem não crê, presta bem atenção, quem não crê já está julgado. Por isso que ele não veio para julgar. Ele veio para dar oportunidade de sair desse juízo. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Ou seja, já estávamos julgados. Mas ele veio para tirar a gente desse juízo, desse julgamento. Quando estão entendendo isso?
Estou falando essa explicação mais básica, porque temos novos convertidos aqui, talvez os mais velhos também precisam ouvir mais uma vez sobre isso. Glória a Deus. Para que a gente entenda qual o padrão e estilo de vida que Deus tem para nós. Glória a Deus. Amém. Em Marcos, no capítulo 9, Marcos capítulo 9, vamos ver uma história bem conhecida de alguns. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, verso 14. Jesus, ele vinha da transfiguração, quando ele, no verso 14 diz, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lançam por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: o quê? Geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me. Verso 20, e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou, com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então, e muitas vezes, verso 22, tendo lançado no fogo, na água para o matar, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. No verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Amém? Então nós encontramos essa passagem nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles relatam riqueza de detalhe, cada um mostra um detalhe que o outro não percebeu. São perspectivas, mas que traz a mesma história. Então nós encontramos essa situação aqui, de que algo era para funcionar e não funcionou. Ou seja, os discípulos, eles estavam debaixo do manto de Jesus. Em Lucas, no capítulo 9, Jesus envia de 2 em 2 para expulsar demônios e efetuar curas. E eles faziam isso, já estavam acostumados a expelir demônios, curar pessoas, e dessa vez eles não conseguiram, e a ênfase no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, a ênfase é em cima da incredulidade ou da pequenez da vossa fé, ou uma fé pequena, vamos dizer assim. E depois vem um versículo muito conhecido, que fala: esta casta, algumas versões, uma versão que eu encontrei fala demônio, mas a maioria fala: esta casta não sai, a não ser por meio de jejum, por meio de oração e jejum. Então, eu queria que você entendesse algo aqui. Existe algo que você precisamos tomar esse entendimento de uma vez por todas. Quando não se tem opções, nós vamos crer até que. O que é interessante aqui, e que foi muito bom, é que em um desses evangelhos, os discípulos, por não conseguir expulsar, eles perguntam em particular a Jesus: Jesus, por que nós
em particular. Por que eles perguntaram a Jesus em particular? Porque se eles perguntassem publicamente, a resposta também seria publicamente. Então, às vezes, é melhor fazer perguntas no particular. Então, eles fizeram essa pergunta a Jesus, em particular, a Bíblia frisa isso, e Jesus falou para eles, por causa da fé pequena que vocês têm. E ele continua, e esta casta não sai a não ser por meio de oração e jejum. Nós sabemos que a palavra por meio não é o fim, nem é o início. Nós sabemos que não é oração nem jejum que expulsa demônio é a autoridade do nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então, mas a oração é uma chave espiritual, assim como o jejum é uma chave espiritual, para que a gente não consiga, para que a gente não veja, para que a gente não se abrace com aquilo que está vendo, mas foque naquilo que a gente não vê. E o que a gente não vê? A palavra. Jesus fala em João 6,63, o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita, em Evangelho de João 6,63, coloque esse versículo, eu cito ele às vezes, mas eu quero que você preste bem atenção, João 6,63, não é 66, 63, o Espírito é o quê? Como Deus fala conosco, no nosso Espírito, Jesus disse, Deus, Ele é Espírito. Nós nascemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Segura esse texto, dá um pulo comigo em Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas 5, verso 25, rapidamente, vamos lá. Se vivemos o quê? No Espírito. Andemos também no Espírito. E o que é andar no Espírito? É andar em função da palavra. Salmo 119, versículo 115. Salmo 119, verso 115. Perdão, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então temos que focar em quê? Na palavra. Quem é a palavra? Diga Jesus. Lembra disso? A palavra foi escrita para você entender a palavra viva. Jesus é a palavra. Aleluia. A palavra viva é para onde temos que olhar. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, na nova tradução, na linguagem de hoje. Pode colocar esse versículo. Conservemos os olhos fixos em quem? Pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Agora presta bem atenção. Por que você acha que o diabo faz aquela bagunça toda? Aquela bagunça com o corpo da pessoa e faz coisas esquisitas para chamar... Isso aí, presta atenção. Por que faz aquelas coisas? Para tirar a tua atenção de Jesus e colocar a tua atenção naquela palhaçada. Os nossos olhos devem estar fixos em Jesus e não queira nenhuma outra opção. Quando é costume meu e seu, quando algo não funciona, a gente pode ter grandes problemas, alguns criam até novas doutrinas para justificar a ausência de poder. Quando na realidade é só permanecer nas Escrituras. Não queira outra opção a não ser a palavra. Eu não sei você, mas eu estou decidindo a cada dia a não ter nenhuma opção a não ser a palavra. Olhando firmemente para aquele que faz a minha fé, que nasce fé em mim olhando para ele e que aperfeiçoa a minha fé. Aleluia. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Ele estava dizendo, olha, vocês precisam ter um estilo de comunhão com o Pai e abrir mão do que está do lado de fora para vocês terem autoridade contra esse tipo de demônio. Para vocês entenderem que a autoridade vocês já têm,
você só não sabe o que tem. Você acredita que você tem o que a Bíblia diz que você tem? Mas nós sabemos que não estamos desfrutando tudo o que a Bíblia diz que nós temos. E o que é que nós precisamos? De uma sensibilidade no reino do Espírito para desfrutar daquilo que já temos. Existem coisas que concorrem com a palavra. Em Mateus capítulo 14, verso 30, quando Jesus andou sobre as águas, e Pedro disse, se é tu, Senhor, manda com que eu vá até aí. Mas Pedro andou, coloca o verso 30, Mateus 14, 30, reparando, porém, coloca o verso 29. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Diga, Pedro andou sobre as águas. Então ele começou bem, porque ele focou em Jesus, e começou a andar no Espírito. Como Jesus andou. E foi ter com Jesus, o alvo era Jesus, diga, o alvo era Jesus. Mas no versículo 30, o que aconteceu? Algo chamou a atenção dele. Para cá. O que foi que chamou a atenção dele? Força do vento. O que aconteceu? Quando o medo surgir para você, presta bem atenção, você tirou os olhos de Jesus. Isso se chama o bom combate da fé. Reparando na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me. Então não era falta de poder, mas o que é interessante é que o próprio Jesus estava lá. Mas mesmo Jesus estando lá, Pedro ainda assim teve medo e afundou. Presta bem atenção, a autoridade delegada a nós, não foi delegada, Deus não muda a sua palavra, Deus ele é o mesmo, ele não muda. No plano original para a humanidade, Deus delegou a autoridade a mim e a você. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança e diz, dominai. Ele não disse, vamos dominar juntos. Não, dominai. Ele te delegou isso. O homem perdeu, Jesus trouxe de volta em Mateus capítulo 28. E nos deu autoridade. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, coloca aí rapidamente. Lucas 10, 19. Aleluia. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Olhe para mim aqui. Sobre todo o poder? Sobre todo? Ah, mas aí tem uma exceção. Aqueles que só saem se o cara orar e jejuar. Vai nessa. Tu vai expulsar demônio por aí afora, aí os demônios vão dizer, olha, eu até sairia, mas tu não jejuasse nem orasse? Não vou sair não. Irmãos, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quantos estão entendendo isso? Diga, a autoridade já me foi dada. Diga, a oração e o jejum me dá a condição de permanecer firme, olhando para as coisas espirituais. Diga, ela treina o meu espírito, a minha vida como crente, a ficar focado. Diga, em só uma opção. Sabe, pessoas falam coisas, começam a colocar na conta de Deus, é porque não era vontade de Deus, é porque Deus é assim, é porque é um mistério, é porque é isso, e ainda no final ainda tem a capacidade de dizer isso, Deus está no controle. Está no controle de quê, Deus? É muito fácil, você não exerce fé para dizer que Deus está no controle de tudo. Existe em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, esse sistema de doença, de miséria, de pobreza, de desgraça, de opressão, depressão, angústia. Esse não é o reino de Deus, Deus não está no controle disso. Mas Jesus veio, tomou de volta as chaves, levou cativo o cativeiro. Quando a Bíblia diz, quando Jesus, a primeira menção que ele faz da igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aquela palavra inferno ali é Hades. Nós saímos daquele lugar.
Jesus arrebentou, levou cativo o cativeiro e disse: livre. Por que tem algumas pessoas presas? Porque não sabem que foram libertas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então nós encontramos esse texto aqui. Mas olha como isso é interessante. Em Marcos, na palavra do semeador, nós encontramos isso aqui. O semeador semeia a palavra. Marcos capítulo 4, verso 14. O semeador semeia o quê? Nós encontramos 4 tipos de pessoas, olhe para mim, 4 tipos de pessoas que escutam a palavra. Só uma funciona. Isso significa para mim e para você, de cada 4 pessoas que escutam a palavra, só uma tem sucesso. Vale a pena você meditar nas Escrituras. Vale a pena você não só ouvir. É tão importante as ministrações do seminário, como é importante, depois que você ouviu, meditar, estudar, colocar aquilo para dentro de você, porque senão só foi um evento de empolgação e de emoção. Porque não é uma leitura, é um alimento. As Escrituras não é uma leitura, é um alimento. E ele fala aqui, ó, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem quem? Satanás, e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Verso 17. Mas eles não têm raiz, e em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando o quê? A angústia ou a... Irmãos, quando você ouve a palavra, sabe, pessoas, mas rapaz, eu estou ouvindo a palavra, estou indo para a igreja, isso, aí vem uma perseguição, vem uma angústia, meu Deus, eu pensei que ia melhorar. Quando vem a angústia e a perseguição, é porque a palavra entrou. E por causa da angústia e da perseguição, o diabo quer roubar de você. Chegando a angústia ou a perseguição, por causa de quê? Logo se escandalizam, se ofendem. Olha o 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que a ouvem, todos 3 ouvindo. Verso 19. Mas os cuidados do mundo, diga, cuidados do mundo. O mundo está dentro de você ou do lado de fora? Mas a sua atenção para o que está acontecendo no mundo é um concorrente da palavra que você está ouvindo hoje e que ouviu ontem. Olha aqui a palavra concorrente. Vamos ver, e tem concorrente para a palavra de Deus? Tem. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, diga concorrendo, sufocam o quê? Ficando ela? Três. 4. Eu espero que você esteja no 4. Os que foram semeados em boa terra, diga boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a receberam frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, 1 Coríntios 3, 19, perdão, verso 9, 1 Coríntios 3, 9, Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores, jardim, algumas versões, terra de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja o versículo 8 agora. Verso 8, 1 Coríntios 3, 8. Ora, vamos ver para o 7. De modo
que nem o que planta é coisa alguma, nem o que planta, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Aí próximo versículo. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aí presta atenção que Paulo vai dizer: vocês são lavoura, vocês são um jardim, onde eu preguei, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. Irmãos, as coisas, algumas vezes, haverá intervenções que serão instantâneas, mas você percebe que não é o modus operandi de Deus normal, ou vamos dizer assim, cotidianamente. Eu e você somos chamados para viver pela fé na palavra. Mas tem gente que está vivendo a vida esperando uma intervenção. E se não houver essa intervenção? Porque o estilo de vida que Deus estabeleceu para mim e para você é viver pela fé nessa palavra. E fé, ela só funciona se você focar naquilo que não é visto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou envelheça, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: não atentando nós, em quê? Esse verbo ver envolve os sentimentos, não atentando nós nas coisas que são percebidas pelos sentimentos. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, a maneira de lidar com a incredulidade é se deixar ser persuadido por aquilo que você não pode ver. Eu vou dizer de novo: a maneira de lidar com a incredulidade é você ser persuadido com aquilo que você não vê. O que é isso? A palavra é a única maneira de você se livrar da incredulidade. Mas onde estamos envolvidos com aquilo que chama a nossa atenção. É por isso que tudo que o diabo faz é de uma forma que aguça os teus sentimentos. Mas já Deus é o seguinte: quando a gente coloca os nossos sentimentos de lado, nós desfrutamos de uma paz que excede todo entendimento. Provérbios 3:5 diz: não se apoie, confie em Deus de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia. Vamos celebrar o que não é visto, porém é eterno e traz resultados nesse mundo físico, tridimensional. A nossa realidade não é o que sentimos, o que estamos vendo ou pegando. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, não andamos mais por vistas, mas andamos pela fé. E fé é a prova, a substância, a prova de coisas que não são percebidas pelos sentimentos. Mas a alma, ela clama para ver uma resposta melhor. A alma clama para ver um vento melhor, um sentimento de fora. A alma clama por isso. A alma clama por uma boa notícia dos meios de comunicação. A alma clama, quem dera alguém dissesse isso, mas o Senhor está te dizendo que você pode todas as coisas nele que te fortalece. Já pensou na possibilidade
das pessoas crê em cura como crê na salvação? Eu vou repetir. Pensa na possibilidade de você crer em cura, assim como você crê na salvação. Na mente de Deus, você não será curado. Na mente de Deus, você já está curado. Mas como eu consigo trazer isso da dimensão espiritual para a dimensão do meu corpo físico? Meditando, aprendendo a focar mais no que não se vê do que aquilo que se vê. Era para a gente estar mais animado. Mas a alma puxa para a estatística. Mas a alma puxa, todo mundo é assim. A alma puxa para aquilo que você aprendeu desde pequenininho. E coloca você dentro de um cativeiro por falta de uma mudança de mentalidade. Foi mais fácil, se é que existe alguma coisa difícil para Deus, mas foi mais fácil para Deus tirar a galera do Egito, das mãos do império, simbolizando, o faraó simbolizando o império de Satanás. Foi mais fácil tirar eles de lá, do que colocar na terra prometida. Por falta de uma mudança de mentalidade, entender a cultura do reino. Diga, Deus habita em mim. E nós vamos fechar com esse texto aqui, em Marcos capítulo 8. Aprender a orar, irmãos, além da nossa conveniência, pulando algumas refeições. Um amém ali. Eu vou dizer de novo, aprender a orar, além da nossa conveniência, pulando algumas refeições, para fixar os nossos sentimentos, toda a nossa alma, nele. Focar nele, estar envolvido com ele. Aleluia. Como você vai desfrutar de plenitude, sentado aqui, ouvindo o telefone, olhando para o WhatsApp? Se você soubesse quem está falando com você nessa manhã, você consideraria mais? E não é o seu pastor que está falando com você, porque eu sou um arauto? Deus está te ensinando a viver um estilo de vida onde as portas do inferno não prevalecerão contra você. Aleluia. Glória a Deus. É impressionante hoje, e eu me policio nisso também, e sempre olhando, você vai em restaurantes, vai em lugares, marido e mulher, um jantar romântico, todos dois vendo Instagram, Facebook, olha que jantar romântico. Às vezes as pessoas acham que não estão presos porque não está dentro de um presídio, mas estão presos dentro das redes sociais. Não consegue passar um dia sem celular. Por que o diabo faz tanta coisa, tanta modernidade, tanta coisa especial, puxa você para esse lado? Você percebe que essa não é uma ministração que empolga você? Tanta gente cochilando eu vi aqui, mas é sério mesmo, cochilando. Aí depois penso, por que Jesus? Por que isso comigo? Por que isso? Por que aquilo outro? Coloca na conta de Jesus. Essa passagem aqui a gente vai terminar. 2 multiplicações de pães e de peixes. Tu acha que porque houve uma intervenção na tua vida, tu vai ficar crendo? Você precisa se manter na palavra. 2 multiplicações de peixes e de pães. Um lanchezinho de um menino para 5.000 pessoas. 2 vezes. Aí, verso 14, Marcos 8,14.
Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que Jesus estava falando aqui? Sobre doutrina, sobre influência. Jesus estava falando sempre dentro de uma linguagem espiritual. As palavras que vos tenho dito são o quê? Espírito e são vida. Jesus estava falando com os discípulos sobre uma linguagem espiritual, mas de novo eles puxam isso para o campo racional, lógico. E no verso 16, e eles discorriam. E eles o quê? Glória a Deus. Essa palavra discorrer aqui, deixa aqui o versículo, por favor, na tela, isso. Essa palavra aqui, grega, é a palavra dialogizomai, que significa colocar lado a lado diferentes razões. Tomar os argumentos em consideração. Tomar os argumentos em consideração. Quantas vezes a gente crê para algo e os argumentos vêm? Quantas vezes nós decidimos crer numa palavra que a gente recebe e as diferentes razões começam a se levantar? Ah, mas tem isso aqui. Ah, mas isso aqui. Olha isso aqui. E isso aqui. Ah, mas fulano não vê. Mas isso aqui. Isso aqui. Diferentes razões se manifesta para mim e para você. Isso é discorrer, arrazoar, pensar sobre, deliberar. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Várias perguntas surgiram. Mas o interessante é a resposta de Jesus no versículo 17, diz: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis? O que é discorrer? Colocar lado a lado diferentes razões. Diga para mim, que sou crente, que crê em Cristo Jesus, eu só tenho uma opção: a palavra. Se você tem outras opções, você concorre com a palavra e sua fé vai para o ladeira abaixo. Você precisa estar focado nisso. Quando Deus te dá uma proposta de crescimento, de avanço, ou de melhorar algo na tua vida, vai se levantar concorrentes, e você precisa tomar um passo, vir para o lugar de crença, e olhar somente para a palavra, confessar a palavra, louvar a palavra, ficar firme com a palavra, dar uma resposta à palavra. O que nós precisamos? O que você precisou para receber Jesus? Ouvir? Hã? Foi só isso? Se teve qualquer outra coisa, você tem que nascer de novo hoje, porque é só a palavra que pode te proporcionar. Então você se abraçou e você implorou: Jesus, dá para o Senhor me receber? Eu sou um pecador, fiz isso. Será que o Senhor me salva? Será que o Senhor quer me salvar, que não quer? Conversa, você simplesmente... Já pensou se a gente crê? Mais uma vez eu vou repetir. Assim como a gente crê para a salvação, crê para melhorar financeiramente, crer para ser curado, crer para ter os filhos resgatados, crer para crescer espiritualmente, crer para passar por cima de toda e qualquer tribulação e qualquer problema que se levante, na autoridade do nome de Jesus. E eles disseram aqui, é que não temos pão. E Jesus, percebendo-lhes, lhes perguntou: por que discorreis? Por que vocês têm tantas razões sobre o não terdes pão? Ou seja, olhe para mim, Jesus estava dizendo: rapaz, por que ainda vocês estão com várias opções, quando a gente já resolveu essa questão de não ter?
Olha o que ele fala. Está chutando, Humberto? Está conjecturando? Não, olha o que Jesus fala. Vamos embora. Para aqui, versículo 17. Ainda não consideraste, diga considerar. Irmãos, Jesus vai dar chaves aqui para mim e para você, aonde aquilo que você conhece passar a ser vida em você. Olha o que Jesus diz: ainda não considerastes, nem compreendestes. Diga considerar, compreender. E ele diz: tendes o coração endurecido. A falta de consideração à palavra de Deus, a falta da compreensão por não considerar, leva a uma dureza do coração. Considerar vai te levar a compreender. Considerar é não abandonar por hipótese nenhuma. É como chegar alguém para Júnior e começar a dizer: ó, tu sabe o que Humberto está fazendo contigo? Tu sabe o que isso Humberto fez? Humberto isso? E Júnior disse: não, eu sei que é Humberto. Mas sugestões vão vir. Nem é profecia, nem praga, isso já acontece. Só para você entender, ele vai tomar a decisão dele, se ele vai considerar os argumentos, ou aquilo que chega no pé do ouvido dele, ou se ele considera quem ele conhece. Da mesma forma, no reino espiritual, o diabo vai dizer: não vai acontecer, não vai funcionar, não é assim. Presta atenção àquela estatística, presta atenção a isso, presta atenção naquilo, olha o vento, olha isso, olha aquilo, e você diz: sai fora, meus olhos estão postos em Jesus Cristo. A filha de Jairo morreu, e o camarada estava com Jesus, e o povo chegou e disse: não incomoda mais Jesus não, meu filho, não incomoda mais Jesus, porque tua filha morreu. Jesus diz, a Bíblia diz, sem acudir a tais palavras, olhou para Jairo e disse: tão somente creia, não temas, tão somente creia. A palhaçada que for preciso, que o diabo vai fazer do lado de fora para chamar a tua atenção, ele vai fazer para roubar de você aquilo que já está estabelecido para você. Não seja tolo. Celebra aquilo que você não está vendo. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Considerar, compreender e evitar o coração endurecido. No verso 18: tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Aleluia. Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Os diáconos podem se preparar para a gente ceiar. Manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Aleluia. Sabe, irmãos, existe uma atmosfera querendo cegar a igreja, uma atmosfera das trevas querendo cegar os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais. A igreja não foi chamada para triunfar aqui na terra, olhando para os sentimentos, olhando para o que está do lado de fora. Permaneça firme. Permaneça firme. Se fortaleça na palavra. Aleluia. Eu sei que todo mundo passa por isso e eu não estou debochando disso, mas eu quero puxar você para cima. O que você quer dizer, pastor? Irmãos, não se abraça com sintoma. Aquela coisa, a Bíblia diz que se no dia da angústia você se mostra fraco, perdeu. Faça o melhor que você pode. Foque os olhos na palavra.
Abra a tua boca, diga: o Senhor é minha fortaleza, o Senhor está comigo. Aleluia. Muitas e muitas vezes, ao longo desses 17 anos, quantas vezes eu subi aqui e você não sabia um pingo do que eu estava passando na minha vida? Eu dizia: eita, pastor, o que, menino? Eu tive que escolher para poder um dia pregar isso para você. Não desista da sua fé, permaneça firme. Aleluia, glória a Deus. Não baixa a guarda, amados, fica firme olhando para Jesus o tempo todo, coloca as tuas afeições nele, foca nele, olha para ele, louva, abre a boca, exalta o Senhor. Aleluia. Louvor pode subir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Passe tempo orando em outras línguas. Coloque sua vida de oração em dias. Não viva por metas de realizações. Viva por metas de relacionamento com seu Pai. Aleluia. Não estamos aqui, irmãos, para viver para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Aleluia. Não baixe a guarda, olhando para o autor e consumador da sua fé. Te adoramos e bendizemos a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você apenas não consegue ver com esses olhos, você apenas não consegue sentir, mas é tão real, é mais real do que esse ar que você respira. Aleluia. A única coisa que você precisa é se entregar, é se render a essa palavra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você conhece, nós somos de pular, dançar, correr, profetizar, e tudo isso tem sua importância. Mas sabe que você não vai ter esse pular, dançar e correr no seu dia a dia? A única coisa que você vai ter é o direito de escolher por aquilo que não se vê. Aleluia. Viva além dos seus sentimentos. Ou seja, viva pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Focando nele, olhando para ele. Aleluia. Quantas vezes nós somos tentados a ficar com o jugo do diabo, olhando para baixo ou para as circunstâncias. Mas, irmãos, o nosso jugo não é o dele, é o jugo suave e leve do Redentor. Aleluia. Fale com a sua alma. Bendiz, ó minha alma. O salmista falava com seus sentimentos. Bendiz, ó minha alma. E não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Jesus disse: será que vocês não lembram do que eu tenho feito para vocês? E o salmista diz no Salmo 103, não esqueça dos seus benefícios. Se você é grato pelo que você tem, aquilo que você precisa vai vir para a sua mão. Aleluia. Amém. Pastores que estão aqui sentados nas congregações, ensine a seu povo viver pela fé. Fé deve ser pregado sempre, pelo menos uma vez no mês. Pregue muitas coisas, mas fale o estilo de vida. Fé, 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 pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Treine o teu povo a não ficar viciado no que está do lado de fora, mas treina o teu povo a ter as escolhas espirituais e não emocionais e não sentimentais. Decida pela palavra, fique com a palavra, abrace a palavra, apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais você se desvie. Isso significa que se você não se apegar com firmeza, você vai se desviar delas. Se apega. Sabe, tantas pessoas que fizeram a escola tão maravilhosa como essa, fizeram escola de ministro, mas nem sequer estão congregando. Passaram 3 anos fazendo o quê? Jogaram tudo para o lixo? Pelo amor de Deus. Não perca seu tempo sentado aqui, ouvindo palavras como essa,
sem colocar em prática. Mas seja um crente ousado. Amém. Aleluia. Sacrifica mais. Isso é um tempo de abstinência mesmo. Abnegação da carne. Corta o que tem que ser cortado. Corta a série. É um vício de série disso, série daquilo. Faz uma série com a carta de Efésios. Faz uma série com Gálatas. Faz uma série com 1 Coríntios. Faz uma série com Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Começa a priorizar. Jesus diz: vocês não consideram. Vocês não compreendem. É sério, irmãos. Aí tem pessoas se alimentando de autoajuda por onde passa. Autoajuda, autoajuda. Você não precisa de autoajuda. Você precisa da ajuda do alto. Eu nunca vi tanto mentor como hoje na minha vida. Todo mundo é mentor agora. Olha, eu ajudo a alavancar a sua vida. Eu fundei isso, eu fundei aquilo, eu isso e aquilo outro, eu isso e aquilo outro, isso e aquilo outro. E o pior é que começa a ter um monte de seguidor. Por quê? As pessoas querem mágica. Jesus, Ele não te manipula. Ele te mostra o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Mas Ele diz assim: você escolhe. E o caminho é esse: perseverança, fé,